Olá, amadas do Pai, graça e paz, minhas queridas. Que bom estar aqui novamente. Muito obrigado a cada uma que tem enviado aí palavras de encorajamento e para a gente prosseguir, não desistir, né? E eu creio que Deus está fazendo coisas, é tão bom ouvir sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela cumpre propósitos que a gente nem imagina. Então, há muitos anos, eu já tenho buscado aprender um pouco mais da palavra e como ela é infinita, como é infinita a sabedoria de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Nós sabemos que a palavra é o próprio Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra que se fez carne entre nós, não é mesmo? Então, ele deixou para nós registrado, para que possamos aprender um pouco mais sobre ele através das Escrituras. Ele está em todo o tempo. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Jesus não se tornou Deus somente quando ele nasceu. Não. Somente quando passou pela cruz e ressuscitou e subiu aos céus. Não. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Você pode compreender isso? E ele, com todo o seu amor, inspirou corações para registrar em papéis, em pedras, da forma que pudesse, registrar os feitos do Senhor, os acontecimentos que o Senhor interviu, como ele usou seus filhos e filhas, e como que ele ainda continua, desejando usar cada um de nós hoje. Então, quando nós vemos as histórias dos homens e mulheres de Deus, são homens e mulheres como nós, pessoas que também tiveram suas dores, seus fracassos, suas fraquezas, assim como qualquer um de nós hoje. Mas venceram, né? E se eles venceram, nós podemos vencer também. Então, nós vamos começar um estudo sobre Débora. Bom, eu tô assim, né? Os personagens que eu amo, eu tô falando primeiro. Sunamita é para mim uma mulher extraordinária, inspiradora. E Débora também. Durante muitos anos eu estudei, preguei, falei. Certamente você que está aqui nesse grupo já me ouviu pregar. Provavelmente você já me ouviu eu falar sobre Débora. Os meus livros, eu tenho algo escrito sobre ela, principalmente A Tenda dos Justos, que é um livro que eu escrevi bastante sobre ela. É uma mulher também muito, muito inspiradora e nos revela algo muito forte para o tempo de hoje, né? Porque Débora viveu num tempo muito difícil. Veja bem, quando Moisés tirou o povo do Egito, ele veio, atravessou o mar, você conhece a história, e ficaram perambulando pelo deserto muito tempo, né? E depois, quando prestes a entrar em Canaã, que é a terra prometida, Moisés não entrou, mas Josué conduziu o povo para esse término, né, da caminhada. E Josué venceu ali alguns inimigos e foi estabelecendo o povo naquela terra. Mas Josué cometeu um erro, né? Josué não preparou um substituto. Josué não exerceu um papel de paternidade. Ele não gerou um discípulo que pudesse ficar no lugar dele. E quando Josué morreu, o povo ficou sem uma liderança. E foi então que o Senhor começou a levantar juízes, que eram homens que exerciam a sua função em questões espirituais, políticas e militares. Então, o juiz, ele era tudo isso, é como se ele fosse um sacerdote, é como se ele fosse um rei, é como se ele fosse a pessoa de máxima autoridade naquela nação para resolver todas as questões, né?
Então, Deus levantava um juiz, o juiz vinha, aquietava o povo, colocava as coisas mais em ordem, o povo esquecia os dias difíceis, esquecia a pesada mão do Senhor, e então o Senhor levantava, deixava, né, permitia que os inimigos viessem sobre o povo de Israel. E então o Senhor levantava outro juiz, aplacava os inimigos, o povo entrava num tempo de paz por alguns anos, e assim ia. Por quê? Por que acontecia isso em todo o livro de Juízes? Porque esse papel do patriarcado, essa paternidade, ela é extremamente importante. É necessário que o pai, que a autoridade sobre aquela família, sobre aquele povo, sobre aquela nação, ele realmente estabeleça princípios, marcos, valores, colunas, fundamentos, para que o povo caminhe, que ensine, né? Ensine os princípios que vieram lá de trás e permaneça nas gerações futuras. Então, quando não há um patriarcado, uma paternidade, isso acontece, as pessoas se perdem, porque não existem marcos, não existem colunas que sustentam aquela nova geração, né? Então é algo muito difícil. Então nós vimos esse tempo ali, era um tempo que o povo de Israel estava sofrendo demais. Quando Débora foi levantada, ela foi levantada a quarta juíza. Antes dela, já havia tido 3 juízes, né? E no tempo de Débora, existia o rei Jabim, que era da tribo dos cananeus, e eles eram opressores terríveis, eles eram muito poderosos, porque eles tinham muitos carros de ferro. E como Israel vinha já há muitos anos sendo oprimido, sendo roubado, sendo saqueado, então Israel estava empobrecido de tudo, empobrecido de soldados, empobrecido de recursos, essa questão das lanças, dos carros de ferro, tudo isso havia sido tirado de Israel, toda essa potência. Então, assim, estavam vivendo um momento muito difícil, muito empobrecidos. Os cananeus, eles eram conhecidos como um povo muito ruim, muito maldoso. Eles tinham o hábito, a rotina do sacrifício de crianças. Então vocês veem que é algo muito parecido com o que vivemos hoje. Muito. A maldade imperando sobre a terra. Sacrifício de crianças, uma desonra às pessoas mais velhas, uma pobreza por causa da opressão dos mais fortes, dos corruptos, dos maus, dos poderosos. O povo de Israel estava profundamente empobrecido, amedrontado, angustiado. E era esse tempo que Débora foi levantada por Deus. Ela foi levantada por Deus de uma maneira muito excepcional, porque mulheres naquele tempo era um pouco complicado, né? Vocês sabem, mulheres ocupar esse lugar de proeminência, de honra, de destaque, de liderança. Então, aqui a Bíblia não relata detalhes, mas nós vemos uma masculinidade muito enfraquecida. Nós vemos pouca autoridade masculina naquele tempo. Para Deus ter que levantar uma mulher, eu acredito que estavam se passando um tempo bem complicado. E Débora está lá no livro de Juízes, capítulo 4, você pode buscar a sua Bíblia, né? Juízes capítulo 4 diz assim:
E aconteceu que logo depois da morte de Eude, que foi um juiz antes dela, novamente os filhos de Israel praticaram o que o Senhor condena. Assim, o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que ele dominava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, e habitavam em Harosete Raguim. Os israelitas se lamentaram e clamaram ao Senhor, porque Jabim possuía 900 carros de ferro e o estavam subjugando havia 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Então pensa você, a terra de Israel, toda aquela terra, o povo de Israel sendo oprimido 20 anos. E naquele tempo, com toda essa maldade imperando sobre a terra, Débora foi levantada como juíza. E como que a Bíblia então relata quem era Débora? Primeiro fala Débora, profetisa, né, mulher de Lapidote. Ela liderava Israel naquele tempo. Então, antes dela ser esposa, porque esse papel, Débora, profetiza, veio antes. Esse chamado como profeta do Senhor estava talvez escrito por Deus antes que ela nascesse, eu creio. Eu creio. Então, ela era uma mulher cujo nome significa abelha. Nós sabemos que a abelha tem duas coisas bem distintas. Ao mesmo tempo que ela tem mel, ela tem ferrão. Não é interessante isso? Então, nós vemos que Débora, ao mesmo tempo que era uma mulher de aparência frágil, os estudiosos creem que Débora não era uma mulher tão jovem, não era. Ela já era uma mulher mais madura. Os estudiosos calculam que ela tinha cerca de 60, 70 anos de idade, alguns até calculam um pouco mais, mas eu acredito que ela tinha cerca de 60 anos de idade. Então eu vejo que ela foi chamada pelo Senhor, primeiro como uma voz profética. Nós já falamos um pouco sobre o que é ser uma profeta, o ser um profeta, no estudo da Sunamita. Eu creio que você já entendeu essa questão. Uma voz profética é aquela pessoa que tem uma conexão com Deus tão profunda, ela é tão alinhada com Deus, ela tem uma vida de oração e de entrega e busca e conexão com o Pai, que ela descobre o que está no coração do Pai. Ela descobre o que faz o Pai chorar e o que alegra o Senhor Deus. Ela se torna cooperadora daquilo que o Senhor quer fazer na terra. Então Deus passa a usar os pés dela, as mãos dela, os olhos dela, a boca dela, para cumprir algo aqui na terra. Deus podia fazer tudo sozinho? Sim, podia e pode, mas por alguma razão Ele escolheu fazer através de nós e conosco. Isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. Nós, como grãozinhos de areia nessa terra, como um pozinho, vermezinho de Jacó, sermos cooperadores do grande Deus, do único Senhor sobre toda a terra, o Criador de todas as coisas, o Altíssimo sobre a terra. Não é tremendo? Não é maravilhoso isso? Cooperar para que aconteça na terra o que o Senhor quer, para que o reino de Deus venha até nós. Então Débora, ela tinha esse chamado. Ela estava vendo a terra dela ser massacrada, ser roubada, ser saqueada. Ela era mãe, provavelmente. A Bíblia não fala dos filhos dela, mas eu acredito, mulheres naquele tempo que não tinham filhos eram amaldiçoadas. Certamente Débora tinha filhos. Ela era casada, ela tinha um marido. Então vocês veem que ela era uma mulher comum, ela era uma dona de casa. Eu acredito que os filhos cresceram um pouco e ela então começou a buscar, porque imagina você criar filhos nesse tempo.
Você ter uma família nesse tempo, como o tempo que nós vivemos hoje, onde o inimigo quer ceifar os nossos filhos, quer roubar a nossa casa, quer tirar o fruto do nosso trabalho, a nossa descendência ser destituída da terra por mãos opressoras, né? Pela própria mão do inimigo, do diabo, usando pessoas pela maldade. Quantos assassinatos vemos hoje de crianças de uma forma tão cruel? Era isso que acontecia no tempo de Débora em Israel. Então eu acredito que Débora, mais para frente a gente vai ver que ela foi chamada como mãe de Israel. Ela se levantou, existe o cântico dela que ela fala, e como não havia ninguém, eu me levantei como mãe em Israel. Olha para vocês verem, ela não se auto-intitula profeta, ela não se auto-intitula nada, apenas como mãe de uma nação. Como é que nós podemos ser mãe de uma nação? Orando por essa nação, chorando por essa nação, contribuindo com essa nação naquilo que eu tenho para dar, para oferecer à minha geração. Porque ali, quando fala de Débora, fala Débora, profetiza, mulher de Lapidote, ela julgava Israel naquele tempo. Ou seja, existe um tempo que você está inserido, uma geração que você foi colocada por Deus para exercer algo específico. Entendeu? Aquele era o tempo de Débora, hoje é o nosso tempo. Então, que nós possamos ser muito inspiradas por essa mulher, porque ela vai nos ensinar muitas coisas que vão ser muito úteis para isso que estamos vivendo nos dias atuais. Eu quero muito que você prossiga conosco nos próximos dias, ouvindo atentamente o que Deus está falando, porque eu acredito que nós temos muito, muito que aprender com essa mulher. Muito. Ela tinha um marido, o nome do marido foi citado, mas não entrou em detalhes sobre ele. Eu acredito ser um bom homem, não é mesmo? Porque quando nós vemos uma mulher ser levantada por Deus, certamente ela exercia um papel de mulher virtuosa na casa dela. Provavelmente o Senhor atentava para Débora. E se ela tinha esse papel, então ela tinha um marido bem-aventurado, não é mesmo? Porque uma esposa é uma dádiva de Deus para um homem, não é mesmo? O homem pode conquistar herança em muitas coisas, diz a Bíblia, mas uma esposa é uma dádiva do céu, é um presente de Deus, não é mesmo? Então, que coisa maravilhosa, ela como esposa e servindo a nação dela. E a Bíblia fala que Débora tinha algumas particularidades, né? Imagina uma mulher, ela exercer esse papel de política, de religiosa como sacerdote, aquela que coloca diante de Deus as questões de uma nação, né? E militares, porque tinha um exército, né? Existia um exército que não tomava decisões sem ouvir a voz profética, né? Então vocês verem que era uma mulher, assim como eu e você, com todas as limitações, né? Mas ela, como uma abelha pequena, um pequeno inseto, mas que pode causar muitas bênçãos ou grandes estragos, né? E interessante que a abelha, ela trabalha em unidade, que é uma característica da mulher, né? A mulher, ela agrega, a mulher, ela ajunta ao redor de si, amigas, né? Irmãs, ela ajunta os filhos, ela ajunta ao redor de si. Isso é próprio da mulher, não é mesmo? Se você perguntar para um homem quantos amigos ele tem, você vai ver que é infinitamente inferior à quantidade de pessoas que estão do lado de uma mulher. A mulher, ela traz ao redor de si, ela tem essa capacidade de unir afetos, de atrair pessoas, juntar pessoas, né? Então, eu creio que naquele tempo em que o masculino estava tão enfraquecido,
uma nação tão roubada e saqueada, Débora exercia um papel fundamental, porque ela talvez fosse como juíza aquela mulher que ajuntava as pessoas, que ainda ajuntava famílias. Eu penso que ela devia ser uma inspiração para todas as outras mulheres daquele tempo. A Bíblia não fala da beleza dela, a Bíblia não fala o quanto que ela era eloquente, não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia só fala que ela era uma mulher que profetizava. Ou seja, ela tinha, a primeira coisa mais forte dela, ela tinha uma conexão profunda e pessoal com Deus. Isso é muito maravilhoso. Isso, para mim, é o norte da vida de Débora. Ela era uma profeta do Senhor. Ela tinha um marido, uma casa, ela tinha uma família. Ela pertencia a um clã. E isso, para mim, também é muito importante. O que você tem construído na sua casa? A nossa casa é o lugar mais desafiador. Mais desafiador, onde vencemos os maiores gigantes, onde vencemos os maiores gigantes. Então, eu creio que é o lugar onde somos mais provados, mais refinados, né? Nós somos mais preparados e adestrados as mãos para as batalhas. É na nossa casa, é no nosso cotidiano que nós nos tornamos homens e mulheres de Deus. É na rotina da nossa casa, é lavando, passando, cozinhando, arrumando, educando os filhos, ensinando os filhos, depois que os filhos crescem, é você cuidar das suas coisas, é os netos chegando. Isso é a rotina que nos prepara, que nos dá autoridade. São esses gigantes que vencemos no dia a dia, no dia a dia, onde tudo parece normal, tudo parece meio sem graça, é uma rotina diária de muito trabalho, sem glamour, sem aplausos, às vezes até sem agradecimentos, mas é nesse lugar que somos preparados. Então eu vejo que Débora foi preparada em 2 lugares. Débora foi preparada pelo Senhor, conexão com o Senhor, profeta do Senhor. Mulher de Lapidote, um preparo dentro da sua casa. Não sabemos nada desse marido, mas eu creio que ele tinha um papel fundamental na formação de Débora. Fundamental. Ela tinha uma família que certamente foi instrumento de Deus para prepará-la. Porque, queridos, se você quer ser muito usado por Deus, muito usada por Deus, você tem que se preparar. Você precisa passar pelo refino do Senhor. E nessa vida íntima com Deus, de oração, intimidade, amor, quebrantamento, renúncia, arrependimento, entrega. E também pelo refino dos seus relacionamentos, daqueles que você mais ama, que é a sua casa. Então, são 2 escolas. A escola do lugar secreto com Deus e a escola da obscuridade da sua casa, um lugar comum, não é mesmo? Então eu quero encorajar você amanhã a estar conosco aqui de novo. Novamente nós vamos continuar. Hoje eu te apresentei um pouco de quem é Débora. Amanhã nós vamos caminhar um pouco mais nos passos dela. Vamos ver como ela se posicionava, quem era essa mulher, como ela agia, como ela exercia a sua missão. Vamos aprender muito com Débora. Fique conosco, compartilha, chame amigas. Quando você chamar alguém, passe para ela o áudio, porque a pessoa que entra no grupo, ela não vê os áudios anteriores. Você, quando chamar, convidar, passe primeiro o áudio para eles estarem também, não perder nenhum áudio, tá bom, queridas? Muito obrigado por estarem aqui comigo. É uma honra, é uma alegria estar aqui com você. Não estou te vendo, mas eu sei que tem uma conexão. Você está do outro lado. Você está recebendo, nós estamos recebendo juntas do Senhor.
Amém? Um beijo grande. Amanhã estaremos de volta com um pouco mais nos passos dessa mulher.